fazer atendimento ou fazer aplicação de teste, ele deve ser inscrito no Conselho Regional de Psicologia. Eu ainda não sou inscrita. Então, toda a vivência que eu trouxe aqui vai ser vivência pessoal ou de projetos e estágios acerca da faculdade. Só para deixar claro aqui para vocês, tá bom? Só ressaltando isso. E a gente vai falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. Como falar em saúde mental em tempos de pandemia sem falar sobre os profissionais que tiveram que se adaptar, né, que eles trabalhavam em modalidade presencial e tiveram que se adaptar à modalidade online. Geralmente, quando a gente fala, né, os alunos que estudavam em escola ou faculdade, hoje eles passaram a estudar através de uma tela de um notebook, um computador ou um celular, tiveram, né, restrições e tal, mas e os professores? E os profissionais que tiveram todo um roteiro, um corpo educativo, né, que tiveram todo essa mudança, essa ruptura, para poder trazer um trabalho de qualidade para esses alunos. Na minha área mesmo, a gente trabalha com um teste psicológico. Não é o teste que vai até você, é você que vai até o teste. Então, como é que foi, né, a vida desse profissional para poder trazer um trabalho de qualidade, uma aula de qualidade para esses alunos? Então, a gente também tem que pensar um pouco das duas áreas, né? Pensar nos dois sistemas. Quando a gente fala de saúde, a gente fala tanto da saúde física quanto da saúde mental. O corpo é ligado com a mente. Então, se você se alimenta bem, se você pratica exercício físico, por que não você cuidar da sua limpeza do sono? Por que não você tirar pelo menos 10 minutinhos do seu dia, esquecer um pouquinho dos seus problemas, dar uma respiradinha, ouvir uma boa música, desacelerar? Isso faz bem para você. Se a sua saúde física ela esgota, se a sua saúde mental ela esgota, consequentemente ela vai influenciar na sua saúde física. Isso a gente pode pegar um exemplo da saúde, da ansiedade, do transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade tem como consequência física a respiração acelerada, a arritmia cardíaca, insônia. Então, o corpo ele é sempre ligado pela mente. Então, quando a gente cria hábitos saudáveis, tanto mentalmente como fisicamente, o processo, você vai ver que ele é super interligado. O índice de transtornos mentais, quando você passa para a área do qualitativo e quantitativo, aumentaram absurdamente. Mas o que eu vou trazer aqui são os principais, que foi a ansiedade generalizada, a depressão, o suicídio, a compulsão alimentar, e não é um transtorno, mas o aumento de peso. O aumento de peso, ele influencia muito na questão da autoestima, que é a queixa de dos meus pacientes, né? Influenciou bastante sempre, né? Na verdade, é uma questão em si, mas na pandemia teve um grande aumento. Então, foram as queixas da maioria dos meus pacientes em si. Então, na ansiedade mesmo, o que eu utilizo, tipo, mecanismos que eu gosto de utilizar com os meus pacientes, com as pessoas próximas a mim, é sempre você estar fazendo a meditação, você pausar o seu pensamento para o momento aqui e para o agora. Esqueça tudo o que aconteceu há 5 minutos atrás e traga o seu momento presente. Não se julgue, não tenha julgamento. E ninguém acorda 100% bem. Tem dias que sim, tem dias que não. E tá tudo bem você não estar bem. Então, essa autocobrança também veio muito no momento da pandemia, principalmente em pais que trazem, né, o sustento da família em relação ao trabalho, pessoas que não estão bem consigo mesmas, que ficam se cobrando em relação a notas, todos os problemas de todo mundo. Parece que é fácil estar falando daqui, mas a pandemia não aconteceu para um grupo exclusivo. A pandemia aconteceu para todo o mundo. Então, ela afetou a todos nós. A rede de apoio,
o que seria a rede de apoio? A rede de apoio pode ser seu amigo, pode ser seu familiar? Sim. Necessariamente, não. A sua rede de apoio são aquelas pessoas que você mais confia, são aquelas pessoas que você mais tem confiança, são aquelas pessoas que você deve procurar ajuda. Se, claro que um profissional capacitado para isso também, mas eu gostaria de trazer aqui, porque eu acredito que muitas pessoas não devem conhecer o CVV. O que é o CVV? Já que a gente está no Setembro Amarelo, que o Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, porque o suicídio foi um dos principais, né? Um dos principais, não transtorno, mas os transtornos têm uma certa influência no suicídio durante a pandemia, além de todas as perdas, né? De todos os familiares e pessoas presentes que a gente veio vivenciando nos jornais e até mesmo nas nossas famílias, o suicídio aumentou exacerbadamente, se você for procurar em termos taxativos. Então, o CVV é o Centro de Valorização à Vida. Se você for no cvv.org.br ou você ligar 188, você tem atendimento gratuito, 24 horas, através de chat, e-mail ou número. Óbvio que você deve procurar um profissional adequado, mas muitas vezes você não tem condições de contatar uma pessoa e muitas vezes você não tem um amigo próximo ou você não quer, não se sente à vontade, então o CVV às vezes acaba se tornando uma melhor opção e não são todas as pessoas que conhecem, que têm acesso. Então, eu trago aqui porque saúde mental em tempos de pandemia também se interliga a isso, também interliga aos transtornos. E, como o professor Gustavo, eu acredito que eu não sei se o senhor é professor de educação física, poderia falar um pouco mais em relação à autoestima e à compulsão alimentar e o aumento de peso. Eu acredito que tem influenciado muito e crescido bastante durante a pandemia em relação a isso. Boa noite a todos. Isabelle, posso dar continuidade? Como é? Pode sim, se apresente. Tá bom, tudo bem. Bom, gente, eu sou o professor Gustavo, tá? Para quem não me conhece, sou professor da Escola Profissional Emanuel Arruda e Granja, sou graduado em Educação Física e bacharel pela UVA, né? Sou especialista em Educação Física Escolar pela UFC e pós-graduado em Coordenação Pedagógica pela UES, né? Receber o convite de participar dessa live aqui da Isabelle, né? O trabalho dela, do projeto social. Achei muito interessante, saúde mental e a prática de exercícios físicos, né? Em tempo de pandemia, né? E a Andressa me deixou aí uma deixa, né? Deu uma deixa para a gente dar continuidade aqui acerca dessas questões relacionadas à prática de atividade física, à autoestima, né, nesse momento de pandemia. Bom, gente, no nosso país, já historicamente, de um tempo para cá, veio até aumentando o número de pessoas que praticam alguma atividade física, né? Mas os números ainda são muito alarmantes quando se fala em atividade física. Se vocês imaginarem que a OMS, em estudo recente, apontou que apenas 1 em cada 2 adultos praticavam alguma atividade física, né? E isso nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos. Por que a gente está utilizando essa população adulta, gente? Porque é a população produtiva do nosso país, né? A população adulta, ela é, digamos assim, aqui é responsável por manter a família, né? Por várias atividades, nas mais diversas áreas da sociedade, né? Então, por isso é importante a gente observar esses dados. E aí, o que isso reflete, né? Eu quero fazer só uma pequena contextualização, Andressa, antes de a gente entrar nessas suas respostas, né? A pandemia, como você bem falou,
ela não foi para um grupo específico de pessoas, né? Ela veio para o mundo inteiro, né? E nós não ficamos de fora, nós não ficamos assistindo. Todos nós fomos diretamente afetados, né, por esses fatores, né, por essas questões relacionadas à pandemia, pelo isolamento social, né? A obrigatoriedade de você ficar dentro de casa, né, de você ficar em isolamento. Isso, no primeiro momento, eu me lembro bem, aqui no nosso estado foi decretado no dia 16 de março do ano passado, que era exatamente o dia do meu aniversário. Eu fiquei absolutamente frustrado naquele dia, né, porque geralmente o dia do aniversário da gente é um dia de alegria, né, um dia de você comemorar, mas esse dia eu não pude comemorar, porque eram por volta das 18 horas, e o que a gente ouvia era só boatos, né, de que o governador iria decretar lockdown no nosso estado, e não deu outra, né? Quando foi por volta das 19 horas, saiu a confirmação dessa informação de que nosso estado estaria seguindo, né, essa limitação de sair de casa, enfim, tudo aquilo que a gente viveu nos últimos 17 meses, praticamente, né? Então, gente, tendo em vista que o número de pessoas que praticam atividade física já é pouco, tá? A gente sabe disso, não precisa fazer uma pesquisa muito aprofundada para a gente verificar em loco que o número de pessoas que praticam alguma atividade física é bem restrito, né? E basta você olhar para dentro da sua casa, quantas pessoas praticam atividade física regular dentro da sua casa. Quando eu digo atividade física, é algo de fato pensado, organizado, né? No sentido de você sair de casa para fazer algum exercício físico, tá? Não é só sair de casa para fazer um trabalho, esse trabalho exigia muito do meu corpo e eu vou, né, utilizar ele como um meio para mim melhorar também a minha condição física. Não, não é assim, tá? Então, essa carência de atividades físicas, essa inatividade, tá? Ela potencializou ainda mais vários problemas que a nossa sociedade já enfrenta, né? Comorbidades que vêm ao longo dos tempos acompanhando todos nós, tá? Doenças cardiovasculares, AVC, paradas cardíacas, né? Nós temos pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão, pessoas com problemas psicológicos, né, ansiedade, depressão, todos esses problemas estão interligados, eles estão relacionados com a forma como você vive, com a forma como você conduz a sua vida, tá? Eu, antes de participar dessa live, a gente sempre está refletindo sobre aquilo que a gente traz para os nossos alunos, né, acerca dessa preocupação, né, com a nossa principal ferramenta de trabalho, gente. Era isso que eu estava tentando trazer, algo que fosse marcante, tá? A Andresa já colocou algumas questões aí, né, que o corpo, a mente vai refletir aquilo que o corpo está sentindo e vice-versa, né? Você vai sentir os reflexos, tá? Na verdade, é isso. Você vai estar sempre sentindo o reflexo daquilo que o seu corpo, tá, lhe entrega. Mas ele vai lhe entregar aquilo que você proporciona a ele, tá? Ora, se você entra semana e sai semana, e você não realiza nenhum tipo de atividade, certamente o seu corpo não vai ter disposição para, na semana seguinte, de repente, você sair correndo, tá? Sair levantando peso em academia, não vai, certo? Isso aqui é uma cadeia, tá? E é um processo gradual. Você não pode imaginar que uma atividade física, você já vai começar num ponto ideal, onde você gostaria de estar. Você chega numa academia, vê uma pessoa treinando bem e tal, levantando peso, e você olha para ela, eu quero fazer isso daquele jeito. Não é assim, tá? Seu corpo precisa ser treinado. Então, essa ferramenta que é o nosso corpo, tá? Que tem como guia a mente, certo? Precisa andar em equilíbrio. Não adianta você passar o dia todinho com um livro na mão, se preparando,
intelectualmente e não preparar o seu físico, a sua parte física, para enfrentar também os desafios, tá, que estão aí no dia a dia. E isso, talvez o fato de você não conseguir, às vezes, alcançar suas metas, tá, alcançar seus objetivos, está justamente pela falta de equilíbrio entre as suas atividades, entre as suas ações. Ora, se eu me preparo intelectualmente, eu também tenho que me preparar fisicamente, tá? O meu corpo cansa. O meu corpo cansa até de estudar, o meu corpo cansa de ler, tá? Então, eu preciso dar ao meu corpo aquilo que ele necessita para poder suportar a minha carga mental diária de trabalho, de atividade, seja lá no que for, tá? Mas não, eu não tenho esse olhar, eu não tenho essa preocupação, eu só olho para um lado, eu só olho para o lazer, eu só olho para o trabalho, eu só olho para diversões, e eu não me preocupo com cuidado com o meu corpo, tá? Com o meu higiene corporal. Quando eu falo esse higiene corporal, tá? Eu levo ele para um patamar ainda maior de preocupação com o corpo. Não é só escovar os dentes, não é só tomar banho, dar limpinho, cheiroso, não é isso, tá? É você cuidar do seu corpo da maneira mais completa possível, tá? E você cuidar do seu corpo da maneira mais completa possível é você colocar no seu dia a dia uma prática de alguma atividade física que lhe faça bem e que você se sinta bem com ela, tá? Eu vou entrar depois mais detalhado nessa questão de alguma prática, das práticas das atividades físicas, né? Mas, de antemão, eu quero deixar essa mensagem de que você precisa cuidar do seu corpo. Tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você vive hoje, tá? É fruto, é reflexo daquilo que você entrega para você mesmo, tá? É simples, é uma plantação que você está fazendo no dia a dia. É uma plantação, tá? Todo dia você está plantando um pouquinho, seja de sedentarismo, seja de coragem, seja de motivação, tá? Seja de determinação, de garra, de enfrentar os obstáculos. Tudo que você faz ou deixa de fazer é uma plantação, tá? E você vai colher logo, logo. Essa colheita, ela não demora, tá? E aí eu devolvo aqui a fala para a Andresa, né? Para que ela continue dissertando sobre as questões relacionadas, né, à parte mental, né, nesse período de pandemia. E, de fato, né, Andressa, a prática das atividades físicas, inclusive, tem uma informação aqui para acrescentar que é muito importante, os benefícios da atividade física para o cérebro, tá? Vamos lá. A atividade física, ela vai melhorar a oxigenação do cérebro. Ela vai trazer uma maior circulação sanguínea. Quando ela traz uma maior circulação sanguínea, ela faz com que o seu cérebro ele consiga funcionar de uma maneira melhor. E assim ele vai conseguir até melhorar a memória, tá? Que é algo muito importante. Muita gente se lamenta, principalmente com o passar do tempo, de que esquece as coisas com facilidade, né? E talvez um dos fatores seja justamente a ausência de alguma atividade física. Outro aspecto importante na prática da atividade física para a melhoria do funcionamento do cérebro é a liberação da endorfina durante a prática das atividades físicas. A endorfina é a substância responsável pela sensação de prazer, tá? Então, essa sensação de prazer, ela vai justamente combater aquela questãozinha que a Andressa me deixou quando ela passou a fala, que é justamente a ansiedade, a depressão, tá? Quando você está se sentindo bem, você certamente vai estar fugindo do caminho desses problemas que estão aí hoje, afligindo a todos nós, tá? Na verdade, eles estão, como a Andresa falou, e isso é fato, eu tenho um amigo também que trabalha, que está se formando nessa área, o Júlio César, né? Eu sempre converso com ele sobre essas questões, né? Disse, olha, Gustavo, a gente precisa cuidar de todos os aspectos do nosso corpo, a parte mental, a parte física, né? E a prática de atividade física, ela é inalienável, certo?
Não tem como você abdicar da prática da atividade física, tá? Então, os benefícios da prática, gente, eles são inúmeros. Eu citei aqui alguns para o cérebro, tá? Que é justamente onde o ponto central da nossa temática, né? Mas aí eu passo para a Andressa para ela continuar, de repente fazer alguma correção naquilo que eu falei. Não, Gustavo, realmente você pegou num ponto que eu já ia, né, dar continuidade à endorfina. Realmente, algumas pessoas, inclusive, utilizam a academia, o exercício físico, como uma válvula de escape, como lazer, realmente, justamente porque ali é um momento para ela, é um momento de lazer, aonde ela, né, tá liberando a endorfina, aonde ela tá ouvindo a música dela, onde ela tá se concentrando. Então é onde ela tá tendo os 10 minutos que eu falei, onde ela tá pegando o momento dela, então ela está trazendo esse bem-estar tanto para o seu corpo quanto para a sua mente. Então, é uma válvula de escape para muitos. E também vou pegar um trechinho que você trouxe em relação à comparação. A gente tem uma mania, né, de se comparar. E na pandemia, isso aconteceu muito. Por quê? Porque como a gente ficou isolado, ficamos, né, privados da nossa liberdade, do nosso direito de ir e vir, aonde a gente bem queria. Então, a gente passou a nossa maior parte do tempo dentro de casa, obrigados a estar lá no Instagram, na novela, vendo aqueles corpos, aquela pele linda com os filtros. Então, automaticamente, a gente acaba se comparando aquelas pessoas. Para, gente, não é para você se comparar. Não se compare. Você é você, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu processo. A gente tem que se autopreservar. É aí onde está o nosso bem-estar. Você tem que entender o seu limite, você tem que entender o seu tempo, você tem que respeitar o seu processo, os seus sentimentos e as suas emoções. Sentimento e emoção não é a mesma coisa. Emoção é momentâneo, é aquele, né, que vem e passa. Sentimento é um processo, é com o tempo, é aquele que vai e fica. Então você tem que aprender a respeitar, aprender a diferenciar, entender que às vezes você não vai estar bem, tá tudo bem, parar e pensar e refletir, olha, o que é que eu posso estar fazendo para estar mudando isso, já que eu não estou me sentindo bem dessa forma? Tá traçando estratégias de manejo para as coisas, em relação à ansiedade mesmo, que eu acredito que a ansiedade foi um dos principais transtornos que teve presente, né, na maioria das pessoas durante a pandemia, foi aquilo tudo que eu falei, muitas vezes, em alguns casos mais agravantes, juntamente com a psicoterapia e acompanhamento, né, do profissional de psicologia, e às vezes outros profissionais, como psiquiatra, alguns casos possa ser que tenha que ter uso de medicamento, mas a maior parte mesmo foi aquelas estratégias de manejo que eu falei, que é você pausar um pouco a agitação, você vir aqui no momento presente, respirar, não tem muito o que fazer, realmente, a gente se viu, na verdade, no meio à vulnerabilidade, ninguém esperava por isso, e na verdade não terminou, não acabou. A pandemia ainda está aí. A gente só se adequou e vem tentando se adequar, né, da melhor forma possível que a gente vem encontrando. Então, os fatores negativos foram muitos, foram inúmeros. As perdas, né, os falecimentos, o alto índice de transtornos que aumentaram, de doenças físicas também. Mas eu gostaria de chamar a atenção para algo que eu notei e que eu não vejo, né, sendo muito falado em relação às pessoas que tinham como válvula de escape, antes da pandemia, a escola, a faculdade, balada, enfim, casa de amigo,
E durante a pandemia, essas pessoas tiveram que, né, ser obrigadas a voltar para sua casa, para sua residência, ou dividir apartamento, casa de algum parente. E essas pessoas voltaram a conviver muitas vezes com pessoas tóxicas ou em ambientes tóxicos. Ou seja, será que as pessoas que estavam ao redor sabiam disso? Isso são fatores que influenciam, de certa forma, a depressão, que é um link, né, para o suicídio. Ou seja, um ambiente tóxico, a pessoa que dorme e acorda num ambiente tóxico ou dorme e acorda com pessoas tóxicas, ela adoece. E se você tá doente psiquicamente, uma hora você não vai aguentar, você vai surtar, que, consequentemente, isso vai vir numa forma de um sintoma físico, né? Que foi o que eu já falei. Tem várias doenças físicas que os sintomas começam a partir de doenças psicológicas mesmo. Então, isso para mim é um fator negativo muito agravante. E se você me perguntar um fator positivo, é o que eu sempre digo para os meus pacientes e para os meus amigos e familiares mesmo. Eu sempre gosto de tirar algo positivo de qualquer coisa que seja. Por mais difícil que pareça, eu sempre gosto de pensar de algo positivo. Então, se algo positivo que eu posso ter tirado da pandemia é que, em alguns casos, raros, mas tem alguns casos, eu acredito que a pandemia pode ter juntado algumas pessoas em relação à família, que algumas pessoas tinham uma rotina de trabalho muito agitada, ou que moravam em uma cidade ou estado muito distante, e durante a pandemia eles puderam se reaproximar dos seus familiares. Então, eu acredito que isso talvez seja um ponto positivo. E trazendo um relato pessoal em relação à demanda que eu tive com pacientes, porque eu fazia atendimento presencial e eu tive que me ver a fazer atendimento online, eu tive um pré-julgamento, não vou mentir, porque a minha linha de abordagem que eu escolhi foi a psicanálise, e como quem trabalha com a psicanálise, a gente trabalha muito com o inconsciente, a gente trabalha muito com a ligação entre o profissional e o paciente. Aí eu, poxa, Andresa, e agora, como é que a gente vai fazer essa interligação online? Mas ainda bem, eu não tive nenhum problema. Um relato pessoal mesmo, uma vivência minha, depois da pandemia, inclusive, eu passei a olhar os atendimentos em geral, porque tanto eu atendendo como eu sendo atendida, porque eu também faço terapia, inclusive outros médicos físicos, eu também parei com esse preconceito que eu tinha realmente, eu tinha um pouco de preconceito. Para mim foi algo muito positivo, e diante dos feedbacks que eu também tive em relação aos meus pacientes. Então, para mim, foi outro ponto bem positivo. Sim, Devolvo a palavra a alguém. Me chamo Emanuel e também faço parte do grupo. E eu vim dar uma complementada também. Nisso que a Andresa e o Gustavo estavam falando. Realmente é uma coisa que a gente deve prestar muito mais atenção, principalmente na minha família. Teve uma vez que eu lembro até hoje que minha tia, ela tem depressão. E os remédios dela que ela toma, eles pararam de ser fabricados no Brasil. E desde então ela ficou muito não estressada, naquele auge da depressão ali, realmente no link, ela se acessa no link para o suicídio. E eu lembro que meu pai, na verdade, minha avó, falavam que aquilo era besteira e tudo mais. Eu ficava, não tem como ser besteira, não tem como uma pessoa querer tirar sua vida ser besteira. É impossível isso ser normal. E eu vejo que quando começou a pandemia, minha avó, ela entrou também em depressão. Minha avó que julgava essa minha tia. E ela começou a perceber que aquilo realmente era bem forte, que não era uma coisa besta. Depressão, quando a gente fala de um... É uma coisa que em todo canto a gente pode falar, mas não em todo canto que existe pessoas para ajudar. Porque naquele grupinho tem uma pessoa que vai julgar,
tem uma pessoa que vai falar mal, dizer que aquilo é besteira, que não devemos falar sobre, ou não devemos falar, mas dizer, nossa, se ela quisesse, ela conseguiria sair da depressão. Não, não é assim. Depressão não é uma coisa que, se eu quero, eu quero, vou lutar contra a depressão. Eu posso até falar isso pra mim, mas não é da noite pro dia. Não é em um ano, pode ser em um ano, pode ser em 2 anos. Tem gente que fala, também uma coisa que eu vejo muita gente falando, que, ai, tá com depressão, vai atrás de Deus. Não, depressão não é sempre Deus. Depressão é um contexto tão grande. Minha tia mesmo, ela ia para a igreja e ela não se curou lá da depressão dela. A gente não pode linkar Deus com depressão, porque não se junta ciência com razão, ou ciência com... Enfim. E a questão também de como a gente está muito preso hoje, a gente vê muitas coisas, e principalmente falando dos corpos. O corpo perfeito, está bem com seu corpo e não com a sua mente. Porque é o que muitos acontecem. Eu preciso do corpo perfeito, isso e aquilo. E quando ela vê, bota aquilo na cabeça dela, vê na televisão, vê no celular, todo mundo fazendo lipoled, isso e aquilo, a pessoa começa a fazer aquilo. Até mesmo quando eu conheço casos que uma pessoa, ela queria ter aquele corpo, ela fez a cirurgia, mas depois ela se arrependeu. Por quê? Porque ela não estava bem com si mesma. Então, quando a gente pensa de corpo, a gente tem que associar ele à mente. A gente tem que tratar a nossa mente para saber se aquilo realmente é o que a gente necessita e é o que realmente a gente quer. Porque nem sempre, em cerca de 90, 80, 90% dos casos, não é aquilo. A gente está de bem com o corpo, mas a nossa mente tá ali, tá as duas coisas ao contrário. E muitos e outros casos que eu conheço, que eu poderia falar, mas ia demorar bastante. Então, vou passar agora a palavra para a Isabelle. Muito obrigado, viu, gente, por estarem aqui participando, viu? Obrigado, Gustavo, e obrigado, Andresa. Oi, de novo. Deixa eu abaixar o volume aqui, peraí. Pronto, é uma coisa que eu queria ressaltar. Tipo, a minha irmã, ela sofreu muito com o processo de adaptação. Tipo, ela tinha um medo que não tinha ninguém que acalmasse ela. Entendeu? Tipo, quando chegava a noite, ela já ficava chorando, não queria estar sozinha, entendeu? Isso no início da pandemia, no processo de adaptação dela. Eu queria pegar aqui, eu sei que a Andresa está se coçando para falar dessas situações, né? Mas eu queria só pegar um trechozinho que você deixou, que você falou, André, sobre se relacionar com pessoas tóxicas, né? Cara, gente, isso é tão profundo, sabe? Que a gente até relega isso, a gente desconhece, a gente menospreza, a gente acha que não é importante. Cara, sabe aquele ditado que sua avó dizia? Me diz com quem tu andas, que eu te direis quem tu és, né? Esse é um ditado antigo dos nossos avós, dos nossos pais, né? E, na verdade, a gente trazendo para o nosso contexto atual, né, a gente fazendo uma releitura dessas falas, a gente pode trazer como exemplo essa fala que a Andressa colocou aqui, tá? Andar com pessoas tóxicas, certo? Que só pensam negativo, que só veem o lado negativo das coisas. Aí eu não estou falando fazer críticas sobre as coisas. Uma coisa é você fazer uma crítica sobre determinado acontecimento, que você tem sua opinião formada sobre aquilo. Outra coisa é você sempre colocar na sua cabeça que não dá certo, sabe, que não vai dar certo, que não é possível, que eu não consigo. Gente, eu já ouvi tanto isso na minha vida de alunos que eu fico, às vezes, me desmotiva. Na verdade é essa, tá? Me desmotiva. Porque eu sou fruto da superação, eu juro para vocês, eu sou fruto da superação. Por exemplo, a minha maior vontade, enquanto jovem, criança ainda, adolescente, principalmente na fase de adolescente, que é a mais crítica,
tá? Que eu queria aprender a jogar vôlei e ninguém queria me ensinar. Eu via as pessoas jogando, eu queria jogar, eu queria jogar, eu queria jogar. Eu aprendi na marra. Eu aprendi na marra mesmo. Embaixo de, entre aspas, porrada mesmo. Entendeu? Ouvindo as coisas mais absurdas que vocês imaginam, que vocês podem imaginar. Não tinha ninguém que chegasse para mim, Gustavo faz isso, Gustavo faz aquilo, não é desse jeito, é desse jeito. Não. Os caras não sabem jogar, sai. Espera um time lá fora. Entendeu? Bota um time fora aí. Quando eu botava o time, ninguém queria jogar. Se entrava no time, queria perder logo para poder sair e já jogar o outro. Entendeu? Isso é muito doloroso. Mas eu não baixei a cabeça. Eu segui adiante, segui adiante, segui adiante. Hoje eu ensino vôlei, hoje tem alunos meus que jogam em seleções aí, tem aluno meu jogando na seleção de Camusim, por exemplo, que aprendeu aqui comigo. Entendeu? E assim, gente, o que a gente não pode é se deixar abater por determinados pensamentos negativistas, sabe? Coisas que não vão contribuir para você, para o seu crescimento enquanto pessoa, tá? A gente vê muitos jovens nessas correntes de pensamento, sabe? E outra, que se limitam a fazer as coisas. E hoje eu vejo isso como um problema, tá? A limitação, você se limitando em fazer as coisas. Você não pode se limitar em fazer as coisas. Você tem que extrapolar os seus limites. Você é capaz de fazer tudo o que você quiser. Se você não conseguir da primeira vez, você consegue da segunda, consegue da terceira. Ninguém nasceu sabendo andar, tá? Esse foi um processo, talvez, um dos mais lentos e os mais teimosos que você já teve. Ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta. Vai aprendendo, aprende, anda a primeira vez, cai, anda a segunda vez, cai, anda a terceira vez, demora um pouquinho e cai de novo, mas vai aprender. Ou seja, aprender, muitas vezes, com a dor. Nós estamos aprendendo agora com a dor. Nós estamos aprendendo a viver mais em casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com nossos familiares. Nós estamos tendo mais tempo para eles. Nós estamos aproveitando esse tempo? Não sei, tá? Eu sei que eu estou, talvez, até tangenciando um pouquinho a temática, mas é dentro disso que muitas vezes esses problemas surgem por suas convicções de que você não é capaz. É parte de dentro de você, não é de fora. Isso vem de dentro de você. Se eu acabei de dar um exemplo para vocês, que muita gente dizia que sai, que não dá, não joga, sabe? Mas eu teimei, eu fui teimoso com as coisas. E aí eu fui conseguindo. Outra coisa importante em relação à prática da atividade física, eu canso de dizer, gente, é dar o primeiro passo, é realizar o primeiro exercício, é sair de casa, é pegar, botar um tênisinho. Ai, professor, se eu não tenho um tênis, vai de chinela mesmo. Não tinha um dos grandes problemas que eu vejo é a maturidade das pessoas em sair de casa para fazer alguma atividade. Muita gente, você sabia, Andressa, que muita gente não faz uma caminhada porque tem vergonha de andar na rua, de as pessoas verem elas fazendo uma caminhada. Olha, fulano de tal saiu de casa fazer uma caminhada. Entendeu? Olha, e existe, e falam mesmo. Mas o problema não está aí, nas pessoas falarem. Que falem bem, falem mal, mas que falem de mim. Que falem, mas você se limitar, deixar de ir para uma academia, porque chega lá, o público de lá é todo público jovem. Eu não vou numa academia porque lá não é lugar para mim. Onde é que tem escrito isso? Eu não vou botar uma roupa colada porque eu não tenho mais idade para isso. Onde é que tem escrito isso? Gente, pelo amor de Deus, esses são valores que a sociedade vai se colocando e que só faz mal a ela mesma, sabe? Você precisa reconhecer, tá?
E isso, infelizmente, gente, infelizmente, é um problema que é social mesmo. Isso é um problema social. Há estudos que apontam que a próxima pandemia é a pandemia da obesidade. Tá? Isso é um problema sério, muito sério. E a tendência é que aconteça, pelo fato de que as pessoas, na verdade, não estão preocupadas com o seu condicionamento físico. Não é questão estética, tá? Não é questão de beleza, não é questão de estar bem atleticamente, de, eu não vou praticar esporte, eu não preciso estar bem fisicamente. Gente, não é isso. É você estar com o que é, na verdade, a nossa sociedade, ela vive uma ausência de doença. Nós não temos pessoas saudáveis. Existem, claro, quando eu falo não temos, são pouquíssimas as pessoas que realmente se cuidam, que estão bem de saúde. Na verdade, o que nós temos é ausência de doença. Porque, tá aqui, a pandemia chegou, tá? A maioria das pessoas com comorbidades aliás, as pessoas com comorbidades foram as que mais sofreram, foram as que mais morreram, tá? Eu estou culpando elas? Não, eu estou culpando o sistema como um todo, que não observa, que não valoriza, tá? A prevenção, trabalho preventivo relacionado a essas doenças. A prática de atividade física, ela é uma questão de necessidade. Ela não é uma questão de, se der eu vou, é opcional. Não é. Não é. Ela é uma questão de necessidade. E os profissionais de educação física estão sendo relegados ao fracasso pelo fato de que não existe projetos sociais voltados para esse cuidado. Os profissionais de educação física estão aí nas ruas fazendo atividades na medida do possível, mas não têm o devido olhar e não estão sendo dados a devida importância. Tá? Muitas pessoas que praticavam atividade física, antes da pandemia, que passaram mais de um ano aí sem praticar atividade física, aumentaram o peso. Um estudo francês mostrou que 87% dos casos de internação que precisaram de ventilação mecânica foram pessoas inativas, pessoas que não praticavam atividade física. E aí vem a pandemia que faz com que as pessoas deixem de praticar atividade física. Se alguém praticava, teve que deixar de praticar atividade física. Nós vimos que no Brasil o maior número de mortes foi quase um ano no início da pandemia. Será que não está relacionado a essa inatividade física que foi obrigado as pessoas a fazerem pelo fato de não poderem sair de casa e não ter uma orientação para fazer atividades físicas dentro de casa? Será que a falta de acesso a um profissional, a falta de conhecimento sobre os exercícios que poderiam ser feitos dentro de casa, não foi um fator que implicou no maior número de mortes relacionadas à Covid-19? Será? Então, eu vejo com muita preocupação tudo isso. Eu vejo que os jovens têm um papel fundamental de estimular, de ajudar, de incentivar aqueles mais velhos a praticarem alguma atividade física, de fazerem juntos, tá? E não separados, porque isso também gera uma motivação. Tá? Então, gente, essa iniciativa da Isabelle aqui foi sensacional. Tá? Eu sei que eu não vou entrar nas considerações finais, vou passar para a Andresa, porque eu já falei demais. Você foi falando, eu fui anotando aqui, né? Como uma boa, digamos, psicóloga, já super passando caneta aqui, porque você pegou vários pontos excelentes. Inclusive, Gustavo, eu não me recordo agora se foi em um filme ou se foi em uma série que eu assisti, que teve um adolescente, né? Eles retrataram que uma adolescente, ela tinha vergonha do seu corpo, então ela não saía, ela se privava de sair com os amigos, de fazer as coisas que ela gostava, porque ela tinha vergonha do seu corpo. Ela usava vários capotes, vários casacos para poder tentar se esconder. Então, isso está muito presente no nosso cotidiano.
E acredito que, como a maioria das pessoas na pandemia teve, né, um aumento de peso, isso se agravou um pouco mais. E uma coisa que você falou também, que eu concordo muito em relação às críticas. Tem a crítica construtiva, que eu acho que sempre é válida, né? E tem a crítica julgativa, que é aquela pessoa que só quer falar mesmo para te diminuir. Às vezes você já não está bem consigo mesmo, às vezes, ou às vezes, muitas vezes você já está passando por um processo, né, de desenvolvimento de autoestima, você está trabalhando isso, aí você faz uma pequena conquista, que para você é uma grande conquista, ver uma pessoa com aquele comentário que te desestimula. Então, eu acho que é questão mesmo de empatia, você tem empatia na hora do que você vai ver e vai falar com o próximo. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, você não sabe os problemas que ninguém está passando. Acho que a gente tem que refletir bastante no filtro, na nossa filtragem, do que é que vai sair da nossa boca, o que é que a gente vai estar levando para o outro. O peso que isso vai estar chegando na outra pessoa. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, porque nesse momento, né, em tudo que a gente está vivenciando, é um momento que todo mundo está muito sensível. Por mais que tenham pessoas que digam que não está tudo bem. Os jornais estão aí para mostrar. A nossa realidade está aí todos os dias. Ninguém está bem. Foi com todo mundo, gente. Foi com o mundo, não foi com o Brasil, foi com o mundo. Então, realmente, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de empatia com o próximo e consigo mesmo, né? É aquilo que eu falei, você tem que saber impor seu limite e aprender a se respeitar, aprender a respeitar o seu sentimento. Se você faz o seu detox de manhã cedo para você ir malhar e cuidar do seu corpo, por que você não faz o seu detox do Instagram? Por que você não pode fazer um detox dessas redes sociais? Porque seu amigo te disse que é infantilidade cuidar da sua saúde mental, mas não é infantilidade cuidar do seu corpo? Vice-versa, a infantilidade cuidar da sua saúde mental e não a infantilidade cuidar do seu corpo, quer dizer que você pode ficar o tempo todo jogando no seu videogame, mas você não pode tirar 10 minutos para dar uma caminhada? Então, são coisas que a gente tem que passar a parar para refletir, entendeu? Acho que são realmente questões de estratégias de manejo. Se você não gosta de fazer uma musculação, você faz uma caminhada, você faz uma esteira. Se você não gosta de uma esteira, você faz um pilates, alguma coisa, mas você vê o que é melhor para você, mas você não pode ficar sem fazer. Eu acho que um passinho de cada vez, acho que a gente vai conseguindo ir no seu tempo, no seu processo. Cada pessoa é muito subjetivo, cada um precisa de uma demanda diferente, mas cada um sabe o melhor para si, né? Do nada que não dá para ficar. E minha mãe me disse, inclusive, né, recentemente, esses dias, que com a pandemia é que a gente vai saber realmente quem são os amigos de verdade. E realmente eu tenho que concordar com ela, porque eu acredito que se a rede de apoio já era importante antes, que a gente podia ir para a balada e tudo mais, com a pandemia que a gente está privada do nosso contato físico. Agora nem tanto, mas antes muito mais, que a gente foi privado literalmente da nossa liberdade, das nossas baladinhas, dos nossos happy hours. Então, realmente foi o momento que a gente mais precisou da nossa rede de apoio, dos nossos amigos, das pessoas que realmente a gente poderia contar. Então, eu acredito que parte disso sumiu. Então, realmente, quem ficou são as pessoas, os nossos verdadeiros amigos, não os nossos amigos de balada, digamos assim, num termo bem pejorativo. E vinculando o que o Emanuel falou, que eu me cocei para comentar sobre isso. Ai, gente, como é que depressão é algo vinculado à religião? Se padre tem depressão, como é que em pleno século XXI, tanto informação que a gente tem divulgada, internet, palestra, televisão, propaganda, eu acredito que isso não seja nem mais desculpa vincular a depressão com falta de Deus. Eu realmente acho que isso seja um pouco de ignorância mesmo,
porque não é falta de não é uma falta de informação que chega a uma pessoa, é a pessoa que não quer receber a informação, porque realmente isso não tem lógica. A depressão é uma doença psicológica, e se não cuidar da depressão, se você não ficar atento à depressão, ela é uma ligação forte para a pessoa pensar ou até cometer o suicídio. Então, realmente, a gente tem que ficar atento. E outra coisa que eu acho importante ressaltar é familiares e amigos ou pessoas próximas de pessoas que tentaram cometer suicídio ou que chegaram, infelizmente, a cometer o ato, não se sintam culpados. Não se sintam culpados, porque realmente é muito difícil você detectar uma pessoa que tenha depressão. Por mais que você tenha detectado, se você fez o melhor que você tenha, deu o seu máximo, fez o que você pôde, mas realmente foram as batalhas que aquela pessoa tinha com ela mesma. Por isso que eu falo aqui a importância da gente falar sobre saúde mental, a importância da gente estar expondo o que é saúde mental, como cuidar da saúde mental, como prever a saúde mental. Porque para a gente não esperar, você precisar cuidar da sua saúde mental, mas você vir cuidando da sua saúde mental para você não chegar no estado grave. Então, você vai sempre, né? Desde pequenininho você vai no médico. Desde pequenininho você faz acompanhamento médico. A mesma coisa tem que ser com psicólogo. A mesma coisa tem que ser com psiquiatra. Então, eu luto, né, por isso, né? Para que a gente traga essa igualdade de pensamento, para que a gente sempre, quando a gente pensa em saúde física, a gente pense em saúde mental também, porque saúde mental não é só você esperar ter um transtorno, não é só você esperar ter um surto, não é só você esperar. É você ir tendo, gente, é você ir fazendo o seu acompanhamento para que isso não aconteça. Psicoterapia não é para doido, não, que nem todo mundo fala. Não é só para caso grave, não é só para quando extrapola. E se eu não me engano, acho que foi João Vitor quem falou aqui no chat, que ele trouxe algo bem interessante, né, sobre o que a gente comentou sobre essas relações tóxicas, familiares e ambientes tóxicos. Ele disse, deixa eu ver se dá para abrir aqui, que ele falou a respeito das máscaras, que a gente usa a máscara de pano, mas, na verdade, a máscara da alma, né, que tá mostrando, que realmente é a verdadeira máscara da alma que veio, né, a se mostrar durante a pandemia. E realmente é isso mesmo. Foi isso mesmo que eu e o Gustavo falou, que, infelizmente, quando não tem essa válvula de escape, que a pessoa acaba tendo que estar no ambiente em que a adoece, tá no ambiente com pessoas tóxicas ou tá num ambiente tóxico, é isso que acontece. De fato, ela infelizmente vai ter que lidar com essa situação ou vai ter que trabalhar uma forma para sair dessa situação. Que nem sempre é possível, mas que eu espero que seja a melhor opção. Você vai falar, Gustavo? Não, fica à vontade, Isabel. Que eu ia ler o que a Kailene falou no chat, que pra gente, que é adolescente, é muito difícil. Algumas pessoas, tipo, é adolescente, isso é besteira, essas coisas, entendeu? Mas não é. E ela fala que, principalmente pelo fato dos nossos pais mesmo achar que é frescura, ou que podemos nos abrir com eles. Tipo, eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade, sempre tive dificuldade em se abrir com os meus pais, entendeu? Principalmente com minha mãe, com meu pai, principalmente com o meu pai. Porque, tipo, ele não é tão presente na minha vida. E eu meio que cresci com isso. Tipo, não compartilhando os meus problemas psicológicos com os meus pais. Hoje em dia eu tenho um pouco de dificuldade de compartilhar minhas coisas com eles, entendeu? Como ela falou. Pode falar, Kalene. Eu acho que é assim, tipo, não é a minha convivência
com meus pais, mas minha vivência, no caso, mas eu acho que é a de muitas pessoas, de não poder se abrir. Aí, tipo, você fala que você precisa ir no psicólogo. O que eles vão achar? Que você conversa com um estranho, mas não pode conversar com eles. E não é assim, tipo, eu acho que um psicólogo está ali, ele vai trabalhar com a gente, coisas que a gente não está apta a falar, se abrir com a nossa família, sabe? Porque, tipo assim, tem muita gente, muitos pais que não conversam com seus filhos, que tem coisas que ele aprende com o mundo. E como é que a gente vai falar de certas coisas com eles, sendo que eles mesmos que geraram essa barreira com a gente, entendeu? Com certeza. Até porque o psicólogo, ele quer falar, Emanuel? Eu ia falar, não era só mesmo para complementar ela. Principalmente isso acontece, dá pra gente ver que quanto mais velhos os pais são, mais eles têm esse pensamento fechado de que a pessoa, que isso não existe, que esse problema é besteira. É isso. Uhum. Isso, é isso. Quando você vai ao psicólogo, muitas vezes, claro que todo caso é um caso, deixando bem claro aqui. Mas muitas vezes o pai leva o filho no psicólogo porque diz, meu filho tá com tal problema, e o problema tá no pai. Então, o psicólogo, né, ele tem essa base sistêmica para entender as interligações da família. Então, eu, Andresa, particularmente falando de mim, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu gosto de conversar a priori com o pai e o filho, e depois eu converso somente com o filho. Se, para mim, o meu paciente é o filho, eu converso com o filho. Em outra sessão, eu converso com o pai, porque aí eu vou colhendo do pai. Mas se o meu paciente é o filho, eu converso com o filho. Eu, Andresa, trabalho dessa forma. Já trabalhei de outras formas, mas a que eu mais me adequei foi desta forma. Porque realmente tem o desconforto, das vezes o filho não quer. Primeiro que se ele me procurou, é porque ele quer conversar comigo, algo que ele não quer conversar com o pai, porque senão ele não iria me procurar. Então, às vezes rola muito aquele desconforto, às vezes tem pais que não deixam a criança falar, até o adolescente mesmo não deixa o adolescente falar, ou quer falar pelo adolescente, ou às vezes o adolescente ou a criança em si está passando por uma situação dentro de casa que ele fica meio introspectivo, e o psicólogo, ele trabalha, né, ele estuda para ter toda essa estratégia de manejo para saber lidar com a pessoa. Então, realmente, eu acho que é ideal ter esse entendimento entre pais e filhos e esse respeito. Se seu filho está pedindo para você levar ele num profissional, você deveria entender. Mas, realmente, como eu falei aqui, é aquele negócio, você tem que sempre trabalhar pelo seu bem-estar. É você falando incansavelmente. Se você for maior de idade, então, se você puder, você marca seu psicólogo e fala, pai, mãe, eu realmente preciso de ajuda. Você tem que utilizar de todas as suas estratégias, mas não deixe não deixe de lutar por você, não deixe de lutar pela sua saúde mental, porque isso realmente é muito importante. E eu sei realmente o que é passar por isso, porque eu também já fui adolescente, já fui criança, já passei por todo esse meu processo. E como profissional, eu sei a importância que é isso, né, na vida e no processo cognitivo de cada pessoa. Tem muita gente falando. Você vai falar? Não, eu quero saber, porque tem muita gente, né, falando. Uma coisa que eu queria ressaltar em relação à comunicação de pais e filhos, tipo, eu não consigo ter muita comunicação com os meus pais, nem com meu pai, nem com a minha mãe. Nesse quesito de compartilhar problemas. Mas já com alguns amigos meus, alguns amigos íntimos e próximos, eu já consigo, entendeu? Que é uma coisa, tipo... Sim. Eu tenho mais vínculo, assim, de compartilhar coisas que eu não compartilho com os meus pais e já compartilho com os meus amigos. E tá tudo bem. Eu acho que é a questão da identificação. Eu acho que tem toda aquela... eu acho que é muito complexo falar disso, né? Porque são várias relações, são infinitas diferenças, são vários contextos. Então, eu acho que tem toda aquela questão de idade,
a questão de como você... Para mim, é mais de como você, é sua relação com seu pai, com sua mãe, como foi sua relação na sua infância. Para mim, eu falo para mim porque eu ressalto, porque a linha que eu sigo, a psicanálise, a gente gosta de trabalhar muito toda a carga que o sujeito traz desde a infância. Então, é uma coisa muito complexa, muito singular. Mas, geralmente, o que eu gosto de estar indicando para os meus pacientes é quando você não consegue contato, né, com a pessoa, ou se você, tipo, tá com muita raiva, que não é o caso aqui, mas um exemplo, você tá tentando conversar, tá tentando falar uma coisa e aquela pessoa não quer entender ou não quer ouvir, carta. Nem que você não entregue, mas esse sentimento não pode ficar guardado para você, porque você sim vai adoecer. Sentimento tem que ser exposto. Não é bom você guardar nada para você. Se você tá feliz, fale. Se você tá triste, fale também. Se você não é de falar, porque você não é obrigado a falar com alguma pessoa. O ideal é que você fale. Mas eu não vou obrigar, você vai falar sim. Eu não vou obrigar você a falar com alguém. Claro que não. A gente tem que saber respeitar as pessoas. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo age da mesma forma. Então, por isso que eu venho sempre falando, estratégia de manejo, porque cada pessoa é diferente. Então, tem que ver aquilo que a melhor pessoa se adequa. Tem gente que não consegue de forma nenhuma conversar, tem gente que não consegue se abrir. Então, para que ela não fique com o sentimento preso, carta, ela escreve a cartinha dela e pronto. Se você não consegue ter esse diálogo com seu pai, com sua mãe, o ideal seria que você tivesse uma conversa séria mesmo. Tentasse, olha, pai, olha, mãe, eu, como filha de vocês, tem que ter essa relação, você tem que puxar para essa relação, porque você é filha, eles são seus pais. Então, eu acho que para a inter-relação da família fluir, tem que ter, né, o pai, a mãe, o filho, um respeito, uma harmonia dentro de casa. Se um só faz e os outros dois não faz, não vai se encaixar, entende? Não tem como dar certo. Então, eu acredito que se você fizer a sua parte e eles não fizerem a deles, eu acredito que se você ficar com esse sentimento preso, você tem que começar a fazer a carta, porque o que eu disse lá no início, você tem que pensar no seu bem-estar. Se eles não querem te ouvir, prejudicada você não pode ficar. Com isso, preso você não pode ficar, entendeu? E se eles reclamam em relação a você ter mais, digamos assim, intimidade para falar algumas coisas com seus amigos, mas isso é normal. Isso é normal, gente, em toda relação. Algumas meninas têm mais intimidade para falar com a mãe, outras com o pai, outra com as tias, outras com os tios, outras com madrinhas. Todo mundo é diferente, e cada família é diferente, cada pessoa é diferente. Ninguém é igual, então cada pessoa vai estar lidando, cada relacionamento é diferente. E eu falo relacionamento não é só de namorado. Isso aqui é um relacionamento. A partir do momento que você está se relacionando com uma pessoa, é um relacionamento. A gente está se relacionando. Então, eu sou diferente de Gustavo. Eu e Gustavo é diferente, eu e minha mãe. São duas relações diferentes, entendeu? Então, só ela já não pode querer cobrar de você que você e sua mãe e seu pai tenham a mesma relação que você tem com os seus amigos. Então, eu acredito que uma conversa para autoexplicativa, né, que você venha explicar isso, seria interessante, esses pontos. Bom, é uma questão, vai longe, né, Andressa, essa conversa, porque principalmente quando fala da relacionamento de pais, né, eu até coloquei no chat sobre essa questão, eu considero uma questão cultural, é a forma como os pais tratam os filhos. Muitas das vezes eles tratam os filhos como foram tratados, né, enquanto crianças, e querem replicar aquilo com seus filhos. Não é regra, né? Assim como não é regra os mais velhos serem mais difíceis de conversar,
né? Tem também o caso dos mais, pode ser um pai imaturo também, que não gosta de conversar, enfim, são vários fatores, né, que levam a essa conjunção, né, de acontecimentos no relacionamento entre pais e filhos, né. E aí, gente, falando dessa questão cultural, eu trago aqui para a prática de atividades físicas, né, eu pergunto a vocês, vocês têm praticado alguma atividade física? Algum exercício físico? Gustavo, meio que tipo assim, né? Eu sempre gostei muito de dançar, entendeu? E aí entra no quesito de atividade física, né? Tipo, dança. Sim. Pois é, tipo, eu faço isso com muita frequência. Isso ajuda bastante, tanto no quesito de liberar endorfina, me corrija se eu estiver errado, e no quesito de estresse, porque eu também sou uma pessoa muito estressada. Tipo, ajuda muito. Não, com certeza, gente. Aí eu trago para vocês, né? Para quem tem dúvidas sobre o que é atividade física e o que não é, né? Nós trabalhamos num contexto chamado a educação física, na verdade, ela trabalha com a cultura corporal de movimento, tá? O que é essa cultura corporal de movimento? É tudo aquilo que o ser humano, com o passar do tempo, criou e produziu relacionado aos movimentos corporais, tá? A dança, as lutas, as ginásticas, tá? Os esportes, os eventos esportivos, tá? Tudo isso está incluído dentro da chamada cultura corporal de movimento. E aí, quando eu falo de esportes, né? Existem vários, milhares de esportes. Quando eu falo de danças, existem milhares de danças das mais diversas culturas, tá? Quando eu falo de ginásticas, existem N ginásticas, ginástica laboral, ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica aeróbica, atividade anaeróbica, tá? Então, tem as atividades de condicionamento físico, tá? Tudo isso está dentro da cultura corporal de movimento. E era onde eu gostaria que vocês estivessem, dentro da cultura corporal de movimento, atuando em alguma dessas culturas, tá? Em alguma dessas áreas. Muitas das vezes, a Andresa já deixou bem claro isso, né? E eu aqui tentando deixar também, aquilo que eu falo com vocês, principalmente quem está comigo desde o primeiro ano, né? Eu sempre ressalto a importância da prática da atividade física, tá? Para a sua vida, para a sua vida. E aí escolha uma atividade que lhe faça bem. A Isabelle acabou de colocar, que gosta de dançar para extravasar os sentimentos, às vezes sentimentos que estão ali. Se eu estiver errado, me corrija, André. Os sentimentos que estão lhe fazendo mal, sabe? Que estão ali lhe angustiando. Você vai e extravasa numa dança. Tá? Tem gente que usa um saco de pancada e vai bater no saco de pancada. Tá? Tem gente que vai correr, tem gente que vai jogar, tem gente que vai pedalar, tá? Tem gente que vai nadar. Gente, precisa estar num desses. Você precisa estar em um desses, tá? E aí eu reforço. Faça aquilo que você gosta de fazer. Faça o que você... Ah, eu não sei ainda. Pois comece. Não deixe para amanhã, não. Tá? Todo dia você... não, amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou. Amanhã não sei o que. Gente, a hora é agora. Tá? Eu cansei de dizer para vocês. Eu sempre falo, faz uma atividade dentro de casa. Ah, eu tenho vergonha. Fecha a porta do teu quarto. Vai fazer agachamento. Vai fazer abdominal. Tá? Vai fazer polichinelo. Vai dançar dentro do teu quarto. Fala, Andresa. Pode falar, meu amor. É porque eu falo muito, aí eu levantei a mãozinha, né? Porque já sabe, se me der corda, né? Eu ia ressaltar, Gustavo, que eu sou bem atlética, eu gosto muito de atividade física, inclusive eu já fiz judô, jazz, balé, e agora eu vim parar na academia, porque eu, né, parei com isso tudo durante a pandemia, aí só da pandemia, como a academia foi o mais flexível, aí eu vim para a academia. Então, realmente, eu, né, quando tive esse processozinho, porque como eu falo,
daqui parece que falar é fácil, mas não é, gente. Eu também, né, passei pelos meus processos, eu também tive as minhas dificuldades. Então, quando eu tô com o meu corpo em movimento, eu me sinto bem melhor. Quando eu tô malhando ou quando eu tô me exercitando, realmente eu consigo conciliar o meu corpo com a minha mente, eu durmo melhor, minha alimentação fica melhor, eu não minha fome fica mais saciada. Gente, minha pele, meu cabelo realmente tá, o corpo e a mente tá ligado. Então, tudo isso que o Gustavo tá trazendo faz parte tanto da saúde física como a saúde mental. Não tem como você falar da saúde física e excluir a saúde mental. Não tem como você falar da saúde mental e excluir a saúde física. Então, realmente, quando eu estou praticando algum exercício, minha saúde mental fica muito bem, de verdade. Pois é, Andressa, e aí eu sempre trago essas questões, né, e eu falo muito da questão cultural, porque, veja bem, talvez os pais de vocês nunca tenham convidado vocês para fazer alguma atividade. Meu filho, vamos fazer uma caminhada? Meu filho, vamos para academia? Sabe? Por isso que eu falo dessa questão cultural. E, da mesma forma, você nunca convidou seu pai ou sua mãe para fazer uma caminhada ou ir à academia. Tá? Pode acontecer, né? Fala, Isabelle. Você falou, tipo, dos pais a gente chamar a gente pra fazer exercício físico, essas coisas, entendeu? Eu já chamei ela pra dançar comigo, essas coisas assim, porque eu gosto, sabe? Só que, tipo, sempre é imprevisto. Ah, tô cansada, tô ocupada, tô resolvendo isso, entendeu? Entendi. Então, assim, gente, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, sabe? Que se ele não fez, eu não vou fazer. Se ele não me convidou, eu não vou convidar, sabe? Eu aqui em casa, eu tenho 2 filhos, tem uma que vai fazer 15 e o outro já vai fazer 19, né? Na pior das hipóteses, eles se movimentam muito, tá? A minha menina está no vôlei agora, está na academia também, né? O meu menino, ele pratica ciclismo, joga carimba com os meninos quase diariamente, sabe? E eu me sinto satisfeito pelo fato de eles não ficarem presos dentro de casa, tá? Porque eu acredito que essa liberdade vai fortalecer, vai torná-los mais fortes para enfrentar as adversidades que não são poucas na vida de todos nós, sabe? Então, esse preparo, esse enfrentar os obstáculos do dia a dia, as situações, sabe? Você não se furtar de enfrentar situações, encarar de frente as situações. Muitas vezes você delega aquilo que você poderia fazer a alguém. Tá? Por exemplo, a iniciativa da Andresa, da Isabela, eu achei muito bacana de fazer esse momento, né? Eu acho que, não sei se é o primeiro, mas é muito relevante, porque é um evento que, querendo ou não, lhe deixa a flor da pele, sabe? Você está mobilizando pessoas, sabe? Você está mobilizando um ideal de algo que você gostaria que acontecesse, para melhorar a vida das pessoas. E eu sempre digo também que nós estamos aqui, quando nós estamos nos formando, e quando nós nos formamos, nós estamos sendo preparados para atuar na resolução de problemas. Nós não estamos sendo preparados para criar problemas. Nós estamos sendo preparados para resolver, ser a solução dos problemas ou da nossa vida, ou das pessoas, sabe? Não é, não é à toa que vocês estão aqui, não é à toa que vocês estão nesse processo. Vocês são os sucessores dos professores, dos vereadores, dos médicos, dos enfermeiros, sabe, dos dentistas. É o futuro, vocês são o futuro. E nós, enquanto adultos, que estamos já quase entregando o bastão, chegando do meio para o fim dessa missão, nós temos que preparar vocês da melhor maneira possível, preparar da forma como nós não fomos preparados. É aquele mesmo exemplo que eu dei do voleibol, tá? É o mesmo exemplo. Então,
Eu fico muito grato por ter alunos tão protagonistas como vocês. Eu só gostaria mais que vocês fossem mais ativos em relação à prática da atividade física, que mobilizassem mais as pessoas, que divulgassem mais essa prática de vocês, porque as boas práticas precisam ser divulgadas. O que está faltando na nossa sociedade é isso. As boas práticas precisam... A gente vê mais coisa ruim, ou não sei se a gente presta mais atenção nas coisas ruins, tá? Mas é muita coisa ruim que tem aí nas redes sociais, por exemplo, tá? Muita coisa ruim. E aí você vai vendo, a Andressa pode até falar alguma coisa sobre isso, você vai vendo, você vai internalizando aquilo, achando que não tem mais jeito para as coisas. Ai, que o mundo vai se acabar, que isso aqui é o fim do mundo, que não sei o quê. Gente, coisa ruim acontece desde o início da história do ser humano na Terra. Tá? Não é de hoje, não. Assassinatos, tudo isso acontece. Olha aí, Adão e Eva não, né? Era o Caim e Abel, né? Caim e Abel. Talvez, né, para os cristãos, foi o primeiro assassinato, né, que houve na história da humanidade, para os cristãos, né? Para a ciência, certamente não, porque para a ciência o homem vem muito antes. Então, gente, é preciso ter mais fé, é preciso ter mais esperança, é preciso ter mais... crer mais que as coisas vão dar certo. E assim, esse crer que vai dar certo é fazendo as coisas acontecer, tá? Não é olhando, não é esperando que elas aconteçam. É caminhando, é no caminhar, é no andar. Eu costumo muito comparar a vida com a caminhada. E ela é uma caminhada. Cada dia que nós estamos vivendo é um passo. Cada minuto é uma ação nossa. Cada segundo é uma ação nossa, tá? O coraçãozinho batendo, nós respirando aqui, sabe? E aí essa caminhada vai ter momentos que você vai estar bem, como a Andressa falou, vai ter momentos que você vai estar cansado, vai estar estressado, vai estar fadigado da caminhada. Caminhada é isso. Praticar esportes é isso. Eu canso de dizer, você ir para a academia, eu defendo veementemente a prática da musculação. Ela é importante para qualquer idade, é claro, com exceções, tá? Sempre coloque exceções no meio. Mas para o fortalecimento muscular, para o desenvolvimento, tá? Ela é importantíssima. É bom, é gostoso fazer musculação? Eu, particularmente, não acho gostoso. Eu acho que é importante. Eu acho que faz bem. Tem gente que acha que é bom. Tem gente que gosta. Além de fazer bem, porque faz bem, gosta. Tá? Brincar. O brincar é sensacional para o seu desenvolvimento psicomotor, sabe? Para suas relações afetivas. O jogo para suas relações afetivas, ele é sensacional. Você aprende a perder, aprende a ganhar. Você aprende a respeitar o seu adversário. Ele não é seu inimigo, sabe? Então, tudo isso é que forma a mentalidade do ser. É um pouquinho de cada, tá? Então, gente, eu sei que a gente tem muita coisa para falar, certo? Eu tenho medo de ficar cansativo aqui, viu, Andressa? Não, eu só queria aproveitar que você falou, né, da musculação, só para eu dar uma finalizadinha aqui, que você falou que musculação é doloroso. É bom? Dói também. Que nem a psicoterapia. Vou te dizer que você vai chegar na terapia e te falar que vai ser as mil maravilhas. Não vai. Porque ali você vai estar despido. A gente vai estar lidando com suas feridas. A gente vai estar mexendo com seus traumas. A gente talvez mexa em assuntos que você não queira tocar com mais ninguém. O meu dever é esse. O meu dever não é fazer você se sentir bem naquele momento. O meu dever é te curar. É trazer alívio para a sua vida. Então, é um processo doloroso, mas que vai te trazer cura.
Então, eu acredito, né, que é a mesma coisa no processo da atividade física. Então, se você quer ter um bom resultado, a gente tem que correr atrás, que é a mesma coisa que o Gustavo disse. É para frente que se anda. Então, você anda para frente, você corre para frente. Quando ele falou da caminhada, a mesma coisa da sua vida. Não adianta a gente estar pensando no passado. Às vezes a gente fica, né, se atormentando por coisas que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. A gente tem que parar e pensar, tá, tudo bem, o que é que eu posso fazer daqui para frente? O que é que eu posso fazer agora? É a gente parar e respirar. Já aconteceu, como eu posso resolver? São essas questões que a gente tem que ir se adaptando. Tá, tudo bem, já foi. E o que é que ainda vai vir? Não tem que pensar nisso. O que ainda vai vir, ainda tá lá. Talvez nem venha, talvez nem aconteça da forma que você esteja pensando que vai acontecer. Isso é ansiedade. Isso que a ansiedade causa. E não deixa a ansiedade chegar na sua vida. E se ela já chegou, vamos procurar saber o que é que a gente pode fazer para estar se adaptando da melhor forma possível para aprender a lidar com ela, porque realmente a ansiedade foi um dos transtornos que mais esteve presente na pandemia. E eu falo isso por vivência pessoal mesmo. Eu mesma me tornei uma pessoa muito ansiosa, aqui em casa também, todo mundo, em relação à vulnerabilidade mesmo, do medo, que nem o Gustavo falou. As mortes sempre estiveram aí nos jornais. Aqui em casa mesmo, minha mãe ficou muito abalada com as notícias, os jornais toda hora noticiando o que é que eu pude fazer. Mãe, eu sentei, mãe, por favor. Eu, graças a Deus, tive, né, um pouco mais de frieza, digamos assim. Mãe, senta aqui. Vamos só assistir o Jornal da Noite, já que você quer saber as notícias. Não tem necessidade de você estar vendo o jornal toda hora. Se você quer saber a notícia, assista só o da noite. Veja só um. E dessa forma, ela passou a não assistir mais jornal. Quando tinha alguma coisa muito, né, importante, a gente ia ficar sabendo de qualquer forma. Eu fiz muito detox de rede social, que foi o que eu falei para vocês. Se dê esses limites, preservem o seu bem-estar, respeitem o seu tempo, os seus sentimentos, não se comparem, cada um tem o seu processo. E dê tempo ao tempo, gente. Cada pessoa tem o seu processo. Não compare o seu processo com o processo do outro. Eu tenho isso para falar para vocês. E, acima de tudo, eu gostaria de agradecer o convite, né? Esse projeto achei bastante interessante, achei bastante necessário, inclusive por ser no Setembro Amarelo, como eu já disse, né? Que é o mês da prevenção do suicídio, que, né, tá no topo da saúde mental. E gostaria de pedir desculpa desde já por alguma coisa, pelo nervosismo. Obrigada. Eu que agradeço. Oi, gente. Você vai falar, Gustavo? Pode falar. Não, pode concluir. Agradecimento, Andressa. Eu queria agradecer a vocês, aos participantes, a vocês profissionais que participaram da nossa live. A gente meio que teve um trabalhinho para organizar. E as pessoas que participaram também, relataram casos, que participaram, conversaram com a gente também. Bom, só queria agradecer, gente. Foi uma satisfação, Andressa, estar aqui com você. Tá? Prazer conhecer. Agradecer a Isabelle pelo convite, pela iniciativa, tá? Meus alunos aí do enfermagem. Fico muito feliz em vocês se preocuparem com essas questões tão relevantes, tá? Com certeza vocês vão levar isso para adiante, isso é sensacional. Dizer a vocês que não há tempo para iniciar a prática de uma atividade física, não há idade, a qualquer momento, a qualquer tempo você pode pode iniciar essa prática, tá bom? E tenha certeza que ela vai lhe fazer bem, tá certo? No mais, meu muito obrigado, foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês, tá bom? E espero que todos estejam bem e fiquem bem, tá?
eu vou só encerrar a gravação e vocês podem ficar à vontade para fazer as suas ponderações, tá bom? Alguém ainda vai falar alguma coisa? Acrescentar? Então, eu